Boa noite a todos. Rogo a Jesus que nos abençoe, nos ilumine, que possamos melhorar a nossa percepção, a nossa sensibilidade para assimilar e reter a lição de hoje, para a nossa evolução como seres imortais que somos. Sempre um Espírito Santo. Se assim não fosse, a primeira carta do apóstolo João diz o seguinte: o apóstolo João diz textualmente: primeiro observem se os Espíritos são de Deus. Quer dizer, quando houver uma manifestação de Espírito, primeiro observem se os Espíritos são de Deus. Mas então existem Espíritos que não são de Deus? Não, essa colocação feita pelo apóstolo João diz o seguinte: os Espíritos de Deus aqui quer dizer, primeiro observem se os Espíritos são bons. Procurem identificar os Espíritos para saber se eles são bons. E se o que eles estão dizendo, fazendo, é válido. Se nós devemos acreditar naquilo que estão fazendo ou dizendo. Então veja, aqui o apóstolo João usou no plural, gente. No plural. Primeiro observem se os Espíritos são de Deus. Ele não disse, creio só no Espírito Santo que não existe nenhum outro. Isso é colocação dos teólogos e tradutores do passado para adequar isso à Trindade, que até hoje nós temos aí dentro da religião mãe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando nós sabemos que existem milhares, centenas de Espíritos Santos. Os Espíritos Santos, que são Espíritos bons. A mediunidade no apostolário de Jesus. Nós já ouvimos muito falar sobre o dia de Pentecostes, né? Aquele dia que línguas de fogo pairavam sobre o coronário, sobre a cabeça dos apóstolos, né? Para falar em línguas diferentes. Então, quando chegou o dia de Pentecostes, que é o 50º dia, 50 dias depois da Páscoa, eles comemoravam o dia de Pentecostes. Então, quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como o sopro de um forte vendaval, encheu a casa onde eles se encontravam. Vejo aqui um fenômeno que nós chamamos dentro da doutrina espírita, fenômeno de efeitos físicos. Um forte vendaval, veio um barulho como um sopro forte, como o sopro de um forte vendaval encheu a casa onde eles se encontravam. Fenômeno de efeitos físicos, perfeitamente compreensível e estudado pela doutrina espírita. Apareceram então umas línguas de fogo. Os espíritos, eles se mostram da forma como eles acham que deve se mostrar. Essas línguas de fogo, nós sabemos que nós, como espíritos, somos centelhas divinas. Centelhas divinas. E a nossa forma humana? Ela é mantida através do corpo humanizado, desse corpo que nós chamamos de perispírito ou corpo espiritual. Então essas línguas de fogo foram espíritos que se apresentaram, cada um falando numa língua, para um discípulo, para que todas as tribos ali presentes, de línguas diferentes, de todos os lugares, pudessem compreender a mensagem que estava sendo deixada naquele momento. Então, apareceram então com umas línguas de fogo que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo. Aqui, mais uma vez, individualizar o Espírito. Quando nós temos que ler aqui, repletos de um Espírito Santo. Sobre cada discípulo, um Espírito Santo se manifestou. Um Espírito bom, um Espírito iluminado, um Espírito superior. Então, cada Espírito falava numa língua, passava para eles se comunicarem com os povos que ali estavam e todos pudessem compreender a mensagem que estava sendo deixada ali. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Todos se reuniram e ficaram confusos, pois cada um ouvia na sua própria língua os discípulos falarem. Então veja como a mediunidade sempre foi utilizada no Antigo Testamento, no Novo Testamento de Jesus. Os próprios discípulos de Jesus faziam uso da mediunidade. Isso sempre foi feito. A Bíblia só existe porque a mediunidade está aí. O Testamento só existem por conta da mediunidade. Essa comunicação entre os dois planos. Graças a isso. Senão não haveria. Não haveria comunicação e não haveria Bíblia, nem Antigo nem Novo Testamento. Os profetas da Antiguidade, eles se comunicavam com espíritos
com Javé, que era o espírito guia do povo hebreu. E para eles era considerado um Deus do povo hebreu. Mas para nós da doutrina espírita, ele foi um guia espiritual do povo hebreu. Estava designado para conduzir aquele povo a uma evolução. Aqui, esse fenômeno de falar em línguas diferentes, dentro da doutrina espírita, eu deixei aqui em azul, é chamado de xenoglossia. Xenoglossia são línguas diferentes que nós falamos sem ter aprendido elas durante a nossa existência. São línguas diferentes porque os espíritos se comunicam em línguas diferentes e às vezes em línguas desconhecidas das nossas, aquelas que nós temos conhecimento. É isso que se chama xenoglossia, falar em línguas. Nas cartas do apóstolo Paulo nós vamos encontrar sempre falando em línguas. A mediunidade como os dons do Espírito. O apóstolo Paulo não falava em mediunidade. Essa palavra mediunidade, Kardec apropriou-se dela, como eu disse, é uma palavra latina, para designar aquele intermediário, aquele que fica no meio, comunicando-se entre os dois planos, trazendo comunicação do plano espiritual para o plano físico, onde nós nos encontramos. Então veja as recomendações do apóstolo Paulo. Sobre os dons do Espírito, irmãos, não quero que vocês fiquem na ignorância. O apóstolo Paulo tinha uma grande preocupação de que todos aqueles que ouvissem a sua palavra não alegassem ignorância dos dons espirituais. O que são os dons espirituais? Faculdade mediúnica, todas as modalidades, todas as formas de comunicação mediúnica. Isso que o apóstolo Paulo chamou de dons do Espírito. A pessoa que é médium, que tem a sua mediunidade aflorada, ele está ali exercendo o dom do Espírito. É uma coisa natural. Todos nós temos isso. Mas por que em mim não se manifesta? Às vezes não se manifesta em todas as pessoas. É uma minoria. Depende muito da organização física e muitas outras coisas para que a mediunidade aflore. E o apóstolo Paulo esclarece mais. Está na primeira carta aos Coríntios, capítulos 12, 13, 14. Nós vamos encontrar bastante explicação do apóstolo Paulo a respeito da mediunidade, ajudando na educação do povo já naquela época, há 2000 anos, auxiliando o povo a compreender o que seria a mediunidade, essa comunicação entre os dois planos. Existem dons diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Diferentes serviços, mas o Senhor é o mesmo. Diferentes modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza em todos. Vamos adiantar um pouquinho, Renato? Aí já vai explicando, senão eu vou adiantar. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Essa é a finalidade da mediunidade. Para a utilidade de todos, para a evolução do médium e de todas as pessoas que estão à sua volta. Todos vão aprender juntos. Então, aí o apóstolo Paulo continua dizendo: há um Espírito da palavra de sabedoria. Espíritos sábios se manifestam através do médium e trazem sábios conhecimentos. A outra palavra da ciência. Muitas coisas que a ciência dos homens hoje descobriu foi através da inspiração de espíritos superiores. Mas como assim? Então, esses gênios da antiguidade, eles podem ter sido inspirados por gênios do plano espiritual? Perfeitamente. Só que é feito de uma forma muito sutil. Ou talvez ele já tenha trazido isso com ele também, esse gênio encarnado aqui. E na época certa, isso aflorou. Mas, em muitos casos, há inspiração do plano espiritual superior. Então, a outro, o mesmo Espírito dá a fé. Nós vemos aí a manifestação da sabedoria, da ciência e da fé através da mediunidade. Não está mais um pouco. A outro, isso aqui é tudo o apóstolo Paulo que está passando orientação sobre a mediunidade, certo? Aquilo que
alguns segmentos dentro do cristianismo abominam e dizem que a mediunidade não pode ser utilizada. Que pena! Quanto conhecimento, quanta sabedoria a mediunidade traz para o mundo, através desses espíritos iluminados. A outra ainda, o único e mesmo espírito consegue o dom das curas, médium de cura. Nós vemos, aí estudamos isso na doutrina espírita. A outra, o dom da profecia. Dom da profecia. O discernimento dos espíritos, o dom de discernir os espíritos. Tem médium que pela aproximação do espírito, pelo seu modo de falar, pela sua vibração, pelos seus fluidos, ele consegue discernir se aquele espírito é do bem ou é um espírito inferior. Principalmente os médiuns videntes, eles têm quase sempre essa capacidade de discernir se o espírito é bom ou é um espírito pseudo-sábio ou é um espírito inferior. Então, a uns dá o dom do discernimento dos espíritos. É outro o dom de falar em línguas, que é isso que nós chamamos de xenoglossia. Dentro das igrejas evangélicas, principalmente, nós ouvimos muito falar que tem irmãos dentro do templo, dentro da igreja, que se manifestam em línguas. Mas aí vem a explicação do apóstolo Paulo sobre isso também. E outro ainda, o dom de interpretar aquele que falou em línguas. Mas é o único e mesmo Espírito que realiza tudo isso, distribuindo os seus dons a cada um conforme ele quer. Sempre é um Espírito que transmite, um Espírito, mas não o Espírito, único Espírito, como se fosse o Espírito Santo. Todos os Espíritos que estão do lado de lá, cada um está num nível de conhecimento e entendimento das coisas da alma, de cultura, de ciência, de poesia, de música, como aqui. Então, o que parece, naquela época, os médicos se preocupavam mais com a xenoglossia. E o apóstolo Paulo tinha uma grande preocupação com isso. Eles queriam falar em línguas, achavam bonito. Mas aí o apóstolo Paulo vem e diz: busquem os dons do Espírito, principalmente o dom da profecia. Pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele é espírito de coisas incompreensíveis. Tem pessoas mediunizadas, médios, que às vezes dentro de um templo, dentro de uma igreja, ou dentro de uma reunião, falam em línguas, até línguas mortas, línguas que nem existem mais, línguas incompreensíveis. Então, se você fala uma língua incompreensível e você não sabe explicar aquilo que está dizendo, então não diga. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não basta falar em línguas. Procure o dom da profecia, pelo menos através dela você vai passar ensinamentos às pessoas. Mas falar em línguas, você só fala em línguas se você souber explicar a língua que você está falando, o que é que você está dizendo. O apóstolo Paulo está falando isso aqui. Mas aquele que profetiza fala aos homens, edifica, encoraja e consola. Ele disse: aquele que fala em línguas fala somente a Deus. Mas aquele que fala, que profetiza, ele fala aos homens. Ele se aproxima mais dos homens, passa ensinamentos. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Aquele que fala em línguas está edificando só a si próprio. Talvez nem a si próprio, porque ele fala numa língua que ele não está nem compreendendo o que está dizendo, que é uma língua que ele desconhecia. É uma língua que o Espírito está passando para ele falar. Ao passo que aquele que profetiza edifica a assembleia. Aqui o apóstolo Paulo usa assembleia. É a mesma coisa que reunião. Então, vamos colocar aqui, aquele que profetiza edifica a reunião. Como nós temos aqui dentro da doutrina espírita, as reuniões mediúnicas, para esse diálogo com o plano invisível, para o aprendizado das coisas do mundo espiritual. Como nós vemos ali, de portas abertas, as obras de André Luiz. Ali ele abriu as portas do mundo espiritual, mostrando para nós como funcionam as coisas lá. Como são as coisas lá. Antecipando, como se nós estivéssemos prestes a fazer uma viagem, ele antecipa que está aqui, né? Como forasteiro, quando você chegar do lado de lá, é mais ou menos assim, ó. É isso que fala nas obras de André Luiz.
Então o apóstolo Paulo continua dizendo: eu desejo que vocês todos falem em línguas, mas prefiro que profetizem. Aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que este mesmo as interprete para que a assembleia seja edificada. Então, eu quero que vocês falem em línguas, mas se vocês falarem em línguas, que vocês interpretem a língua que vocês estão falando para edificar a reunião, para que todos tomem conhecimento daquilo que você está falando. Senão não adianta nada. Não vai acrescentar nada para ninguém. Conclusão, né? Pela doutrina espírita. O fenômeno do mediúnico para nós é uma ocorrência de ordem natural, é uma faculdade humana. Não foi criado pela doutrina espírita como alguns detratores, aqueles que caluniam ou que falam mal da doutrina espírita por mero preconceito, sem ter conhecimento de causa, dizem que nós, como se a doutrina espírita tivesse criado a mediunidade. Nós sabemos que não. A mediunidade existe desde que o ser humano está aí. Que é inerente ao ser humano. Por quê? Porque somos espíritos encarnados, estagiando provisoriamente no corpo físico. Quando sairmos daqui, seremos espíritos desencarnados como todos que estão do lado de lá. Então, o Espiritismo fez o quê? Ele desmistificou o fenômeno mediúnico. Veio explicar como funcionam os fenômenos mediúnicos, veio esclarecer e ajudar na educação da mediunidade. Porque não basta ter mediunidade. Tem pessoas que acham que ter mediunidade é o suficiente. Não. É muito importante saber lidar com ela, o que fazer com ela, educá-la. Nós temos que aprender a educar a nossa mediunidade. E é isso que a doutrina espírita faz. As escolas onde nós nos reunimos para falar sobre a mediunidade, não é para tornar ninguém médium. A mediunidade já está ali, estado latente, vai aflorar um dia em algumas pessoas. Mas então, por que existem essas escolas dentro das casas espíritas que estudam a mediunidade? Estudo para educar o médium, para fazer bom uso. Porque aí está a diferença. Educar a mediunidade para fazer bom uso, para ajudar na evolução do médium e de todos aqueles que ele poderá ajudar através da sua mediunidade. Então veja aqui, só um gráfico aqui sobre a classificação da mediunidade, que nós percebemos isso, estudamos, mas no dia a dia, quem vivencia os fenômenos sabe que tudo isso aqui na prática é perfeitamente normal. Então, a mediunidade está aí, ela existe, porque somos seres humanos e é inerente a nós. A mediunidade de efeitos físicos é pneumatofonia. Nós escutamos a voz do Espírito, mas não ouvemos. Só a voz. Isso está no Antigo Testamento, tem passagens assim lá. É só ir lá, nós vamos encontrar passagens falando sobre esse fenômeno. Você ouve uma voz, mas não vê quem está falando. Pneumatografia, você vê a escrita saindo, mas você não vê quem está escrevendo. Pneumatografia. Materialização. Aquele fenômeno de Jesus, quando ele se encontrou com Moisés e Elias, que os dois se materializaram. Moisés e Elias se materializaram na frente de Jesus, e ali teve uma reunião mediúnica em pleno ar livre. A descoberta, ali, no meio da natureza. Moisés já havia desencarnado há 1400 anos e Elias há 800 anos. Mas eles se encontraram os três ali. Os dois desencarnados se materializaram na frente de Jesus. E Pedro, assustado, disse: mestre, posso montar 3 barracas, uma para cada um? E tão nítida que foi a materialização. Agora, para explicar como funciona o fenômeno, o processo da materialização, aí nós temos que adentrar mais profundamente, e nós não vamos adentrar nisso, que não vai ter tempo, e só na escola mesmo da casa para a gente aprender. E veja, os efeitos intelectuais são todos aqueles efeitos que passam por nossa mente. Nós, médios, é que sentimos isso. Efeitos intelectuais que só nós percebemos. Os efeitos físicos não. Eles podem ser percebidos pelos nossos sentidos do físico. Por quê? São aparentes. Mas esses efeitos intelectuais são percebidos pelos médiuns, que passam em suas mentes. O audiente, aquele que ouve. O falante, aquele que o espírito passa o que ele deve dizer e ele fala. O vidente,
é aquele que vê com os olhos da alma. Ele não vê com os olhos do físico. O cego, aquele que não tem a visão do físico, ele pode ver, porque ele não vê com os olhos do físico. São os sentidos da alma que estão vendo. O audiente também, mesmo que seja surdo, ele pode ouvir, porque é a alma que ouve. Não depende dos sentidos do físico. Vejam como funciona a mediunidade. Os inspirados, aquilo que eu disse para vocês, os cientistas, os gênios, muitas vezes são inspirados na descoberta de medicamentos dentro da medicina, de vacinas para curar determinadas enfermidades. E por aí vai. Pressentimentos, as pessoas que têm pressentimento, às vezes vai pegar um avião, de repente fala, eu não vou nesse voo e tal, acontece alguma coisa com o avião, ele não foi. Pressentimento. É um exemplo que eu estou dando, né? Sonambúlico, aquele que, quando dorme, de vez em quando ele sai andando e começa a falar, fazer coisas, mas a impressão que passa é que é o corpo físico que está fazendo isso, mas na verdade é o espírito dele, esse sonâmbulo, que está agindo e movimentando o corpo para lá e para cá. Os pintores, que nós já vimos aí, pinturas mediúnicas, né? Pinturas incríveis, pintores mediunizados pintando com os pés, com as duas mãos. Tudo isso, uma pessoa normal não faria se não houvesse a mediunidade. Os músicos, né? Quantas sinfonias não devem ter sido inspiradas, né? A Beethoven, Chopin, né? E também os psicógrafos são aqueles que escrevem. O Espírito dita e ele escreve. Chico foi um forte psicógrafo. Apesar de ele ter todas as modalidades de mediunidade, mas a psicografia, ele era muito forte na psicografia. Né? Tanto que vejo mais de 400 obras psicografadas por Chico, ditadas por os nossos irmãos, por esta humanidade que está no plano invisível. Então aqui nós terminamos a lição de hoje. Espero que de alguma forma tenha passado alguma informação para vocês, que eu sei que a linguagem que a gente estuda, que a gente passa, às vezes a gente não consegue tornar muito simples, por ser às vezes um pouco complexa, mas nós trabalhamos para isso, para deixar aquilo que é complexo simples. Então, dentro daquilo, do pouco conhecimento que temos, espero que tenha contribuído de alguma forma para ajudar na nossa evolução como seres imortais que somos. Então, neste momento, vamos cerrar os nossos olhos por uns instantes. Quem não quiser pode ficar de olhos abertos, apenas para facilitar a concentração. Aproveitar para agradecer ao Senhor da vida, a Jesus, nosso querido amigo e mestre, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos para o estudo da doutrina espírita, para o estudo do Evangelho de Jesus, para o estudo das coisas da alma. E neste momento, Jesus, vós que disseste, onde estiverem reunidas 2 ou 3 pessoas em meu nome, estarei entre elas. Jesus, rogamos a vós, que possamos ser dignos da vossa bondade, do vosso amor, e que possa fazer-se presente entre nós, Jesus. E neste momento, envolva-nos a todos com as suas vibrações de amor, de paz, de união, de harmonia, de alegria, de progresso, de saúde física e mental. Que cada um de nós, neste momento, possa receber um lenitivo para o corpo espiritual e para o corpo físico. Que toda nocividade, porventura estagnada em nós, possa neste momento ser retirada pelos trabalhadores boníssimos da sua seara, Jesus, e levada para o cosmo, e lá seja reciclada e reutilizada para o bem. Que assim seja. Agora a todos nós pedimos que permaneçam em silêncio, a passar para a segunda parte dos trabalhos da casa, que é o passe, porque o silêncio é muito importante. Não só o silêncio dos lábios, mas o silêncio da mente. É muito importante para nós estarmos preparados, tá? Para adentrar a câmara de passe e receber tudo aquilo que está ali para ser transmitido para nós, esses fluidos que vêm do alto, através dos